Olá, está no ar mais um Vitalidade, programa da TV Câmara NH, que há 13 anos fala sobre saúde, comportamento e qualidade de vida. Hoje vamos conversar sobre um tema delicado, muitas vezes mal compreendido e cercado de estigmas, o transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno afeta milhões de pessoas no mundo e pode provocar sofrimento profundo, instabilidade emocional e dificuldades nos relacionamentos, além de ainda ser alvo de desinformação e preconceito. Para esclarecer os sintomas, os desafios do diagnóstico e as possibilidades de tratamento e acolhimento, recebemos o professor Marcos Levi Lopes Barbosa, coordenador do mestrado em psicologia aqui da nossa Universidade Fevale. Fique com a gente, o programa está só começando. Tudo bom, professor? Seja muito bem-vindo aqui no estúdio da TV Câmara NH, conversando hoje então sobre o transtorno borderline. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Vamos conversar. Professor tem uma vasta experiência, né? É professor do curso, é coordenador do curso de psicologia aqui da universidade, também é professor do curso de pós-graduação. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua caminhada na área da psicologia. Eu, além de ser um psicoterapeuta, né, que eu atendo os meus pacientes, eu também sou professor na universidade, então sou professor do curso de psicologia na graduação. E também sou professor e coordenador do mestrado acadêmico em psicologia da universidade e do programa de diversidade cultural e inclusão social. Então eu sou um pesquisador também, né? Além de ensinar, eu também desenvolvo estudos, pesquisas na área de saúde mental lá na universidade. Professor, esse tema, borderline, ele ganhou recentemente mais visibilidade na mídia após uma dupla sertaneja lançar uma música com esse nome explicitamente, porque em outros momentos já haviam citado as características, né? Mas dessa vez trouxeram o nome e a ligação, então, desse transtorno com possíveis relacionamentos tóxicos, né? E a música ela foi cancelada, como se diz, né, na internet, e muitas pessoas que efetivamente são diagnosticadas com esse transtorno comentaram sobre o desserviço, né, porque essa doença já tem estigmas, né, as pessoas às vezes não sabem, não têm muita informação sobre ela, né, então isso só dificulta mais, principalmente quando a gente fala de questões relacionadas à saúde mental. Então, eu gostaria de começar lhe perguntando, assim, até para esclarecer para quem está em casa nos assistindo aqui, o que é esse transtorno borderline? Então, transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade. Então, antes de dizer o que é o transtorno de personalidade borderline, a gente precisa entender o que é um transtorno de personalidade, porque ele se diferencia de outros que não são de personalidade. De maneira geral, os transtornos mentais, eles acontecem em algum momento. A pessoa não é deprimida, ela não está deprimida, ela está funcionando na sua vida normal e, eventualmente, ela se deprime. É um transtorno episódico, acontece em algum momento. Ou ela tem um transtorno de ansiedade. Em algum momento da vida dela, ela desenvolve um transtorno de ansiedade, ela fica doente. E isso, né, como eu disse, são transtornos que têm um começo em algum momento da vida da pessoa. O transtorno de personalidade é um transtorno crônico que começa no final da adolescência e início da vida adulta e ele se alonga durante a vida do sujeito. Então, ele não é um transtorno episódico que acontece em algum momento. Ele é um transtorno crônico que se espalha durante toda a vida da pessoa. Ele não começa exatamente, né, o princípio dele não é exatamente no final da adolescência, é que só ali que ele se, vamos dizer assim, cristaliza, né, que ele realmente ganha a sua forma final. Mas, claro que essas tendências elas já são observadas durante a infância, durante a adolescência, e no final da vida adulta, em alguns casos, as pessoas apresentam sinais, mas quando chega no final da adolescência, ela consegue resolver a sua adolescência e não desenvolve o transtorno, de fato, né? E algumas pessoas vão acabar desenvolvendo esse transtorno mental
E há um problema com esse transtorno, porque como a pessoa meio que sempre foi assim, isso era um jeito dela, era um pouco da maneira como ela é, e acaba que as pessoas, assim, não entendem que aquilo é um transtorno. E acabam, assim, é a maneira como ela funciona, esse é o jeito dela mesma, isso tem a ver com, às vezes, com coisas, né, que as pessoas acabam julgando em termos de caráter ou em termos de um julgamento moral sobre o comportamento da pessoa. Em alguns casos, a pessoa simplesmente não é diagnosticada, né? Então, as pessoas têm dificuldade para discernir entre o que é normal e o que é patológico, e como ela sempre foi desse jeito, a gente meio que coloca assim, isso é dela mesma, né? Pessoas difíceis. Pessoas difíceis, pessoas complicadas, né? Pessoas instáveis. E aí aquilo fica nesse lugar assim como uma falha de caráter e não exatamente como um transtorno. Mas voltando ao ponto, né? Então, transtorno de personalidade é um transtorno crônico que se forma durante a infância, adolescência e se torna mesmo um transtorno de fato no início da vida adulta, no final da adolescência e início da vida adulta, e que vai, na verdade, se alongar durante muitos anos, né? Porque eles são transtornos difíceis de serem tratados e que vão precisar, obviamente, de atenção, né, especializada. O transtorno de personalidade borderline, que foi essa a tua pergunta, o que ele é de fato, né? Ele é um destes transtornos de personalidade que é frequentemente caracterizado por instabilidade nos relacionamentos, a pessoa é muito reativa, então qualquer coisa que acontece, especialmente nos relacionamentos, a pessoa tem uma reação muito forte. Relacionamentos de todos os tipos, assim, com os pais, os amigos, professores. De todos os tipos, mas não reagindo da mesma maneira a todas essas relações. Porque uma pessoa, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, ela vai estudar, trabalhar, se desenvolver, vai ter uma carreira, ela vai desenvolver uma vida como todas as outras. Ela vai ter mais dificuldades nas relações com as pessoas mais próximas, com aquelas pessoas de vínculo mais importante para ela. Então, se é um parceiro, uma parceira, né? Nessa relação, ela vai experimentar mais instabilidade, porque ela vai ter uma das características, né, é que ela tem uma sensibilidade muito grande, uma reatividade muito grande com relação à ruptura na relação. O medo de que a relação vá se romper. Então, a ideia de abandono, a ideia de separação é muito difícil para essas pessoas, né? Elas tendem a idealizar essas pessoas logo no início das relações, né? E depois elas cobram muito dessas pessoas, muita dedicação, muita presença, né? Porque há uma insegurança muito forte para essas pessoas, né, nesses relacionamentos. Mas tem várias outras características do transtorno, como impulsividade, que pode ser uma série de áreas, né, financeira, sexual, de gastos, de comida, no uso de substância, né? Então, bebida excessiva, uso de substâncias. Pode haver em várias outras áreas, tem, na verdade, 9 sintomas, né, que são os critérios diagnósticos para essa pessoa. Então, às vezes, ela vai ter também ideação suicida, né? Vai ter sensação de vazio, vai ter vários sintomas, né? E a pessoa, na verdade, não precisa ter todos esses sintomas, né? Ela tem uma lista de 9 sintomas e ela precisa ter, no mínimo, 5 desses sintomas para ter o transtorno de personalidade borderline. Então, a gente vai ter uma pessoa que, na verdade, tem essa instabilidade, ela é muito reativa, ela é muito insegura nos relacionamentos, mas, vamos dizer, lá no trabalho, ou lá na escola, lá na faculdade onde ela está, ela não tem vínculos
íntimos com aquelas pessoas. Então ali ela funciona mais ou menos bem, ela até é um pouco mais reativa a algumas situações, mas na verdade ela não tem os mesmos problemas que ela tem nestes relacionamentos mais pessoais, mais íntimos, que estes sim são mais conturbados. Então, não necessariamente que ela vá ter esse comportamento em todas as áreas da vida dela, né? E essas relações mais conturbadas, né, e um pouco mais inseguras, elas, de maneira geral, estão mais nestas relações que são relações íntimas ou relações com amigos mais próximos ou com parentes mais próximos, com pai, com mãe, né, com irmãos, que são pessoas mais fortemente vinculadas a ela. Trabalhar com cliente, trabalhar com outras pessoas que ela não tem essa relação mais íntima, acaba sendo uma área, né, de relacionamento menos afetada pelo transtorno. Professor, você falou em 9 sintomas, né? Citou alguns deles aqui para nós, e que o diagnóstico se dá a partir de 5, né? Constatação deles. Por que o diagnóstico ele ainda é difícil? Né? E se tem muita confusão com outros transtornos, como por exemplo a bipolaridade, né? Que alguns sintomas até são similares, até o transtorno de espectro autista, a depressão e o TDAH, por exemplo. Se o senhor puder fazer um compilado para a gente. Perfeito, né? Então, exato, às vezes a confusão em relação ao diagnóstico, porque, primeiro, não é um transtorno super comum, super abundante, né? A prevalência é de cerca de 1,6% de prevalência desse transtorno, do aparecimento desse transtorno na população. Então, não é um tipo de caso que aparece todo dia no consultório e para os psiquiatras e para os psicólogos. Então, como não são frequentes, né? Não é muito frequente esse tipo de paciente, e normalmente quando o paciente vem para uma consulta, ele vem e traz uma queixa sobre algo, né, que ele entende problemático para ele. E às vezes o sintoma do momento que está mais fazendo barulho, que está sendo mais visível naquele momento, chama a atenção dos terapeutas, dos médicos, que acabam prestando muita atenção num sintoma em particular e não considerando, por exemplo, o aspecto crônico, que isso já vem desde sempre, que não é algo que começou recentemente, ou aquela característica específica. Deixa eu dar um exemplo, né? A pessoa vem para a consulta porque ela está muito deprimida, porque acabou de ter né, o humor dela está muito deprimido, porque ela acabou de ter uma ruptura na relação, acabou de ser abandonada pelo parceiro, alguma coisa do tipo, ela está sozinha, lidando muito mal com isso, está com pensamentos suicidas. Bom, tudo isso se encaixa em depressão. Né? E aí o cara diz, bom, então ela está deprimida, né? Ou sei lá, ou ela se deprimiu depois dessa separação, ela não está conseguindo se reerguer e entende isso porque é o que está gritando neste momento, é o que está mais visível neste momento. E aí medica essa pessoa ou começa uma psicoterapia para a depressão, né? Focando nos sintomas depressivos. Isso até ajuda naquele momento, né? Mas o funcionamento não é tratado, né? É só o sintoma que é tratado naquele momento. E aí essa pessoa melhora o humor, então melhorou, ela recebe alta, ela para de tomar medicação e o transtorno continua não diagnosticado, né? Ou, que acontece muito frequentemente, a pessoa vem porque todo mundo diz, ou porque ela mesma não gosta disso, exatamente por essas oscilações. As pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas mudam muito rapidamente de humor, né? Se está tudo bem, está tudo bem. Se acontece alguma coisa errada, ela fica muito mal, muito rapidamente. Às vezes muda esse humor
por algumas horas, fica péssima, fica horrível, depois volta. Então, ela muda muito. E assim, bom, ela é bipolar, né? Ela, ora tá bem, ora tá mal, aí acontece uma coisa boa, ela fica super feliz, aí acontece algum tipo de coisa frustrante, alguma... Às vezes nem precisa ser tão grande Não. o acontecimento. Exato, né? Às vezes uma pequena coisa Já muda o humor dela desestrutura. muito. Todo mundo pensa, ela mesma pensa, eu devo ser bipolar, né? E ela chega no médico, chega no psicólogo, ela fala dessa mudança frequente de humor dela e o terapeuta, puxa, de fato, se encaixa. Esse sintoma parece mesmo, né? E acaba diagnosticando como vai ter várias coisas semelhantes, como tu disseste, não exatamente iguais, mas semelhantes ao transtorno afetivo bipolar, e a pessoa vai ser medicada com estabilizador do humor, vai ser medicada para esse sintoma, vai ser até tratada para esses sintomas específicos, mas não vai ser diagnosticada como transtorno de personalidade borderline e não vai ter um tratamento adequado para isso. Em algum momento vai se pensar, melhorou, está mais estável, recebe alta e continua com problemas. Então, o que acontece? Os 9 sintomas, eles são em áreas muito diferentes. Tem coisas sobre... Tem casos que são confundidos com transtorno alimentar, tem casos que são confundidos com ansiedade, tem casos que são confundidos com transtorno de espectro autista, né, por causa desse funcionamento atípico da pessoa, né? Por quê? Porque dentro desses 9 sintomas eu preciso ter 5, ver quantos tipos diferentes de transtorno de personalidade borderline pode ter, porque às vezes tem lá um grupo de sintomas, mas não tem outros. Não, não existe um jeito de ser borderline, existem muitos jeitos de ser borderline. Então isso dificulta, exatamente. Vamos falar um pouquinho dos 9 de novo, então. Você mais ou menos lembra deles? Sim. Primeiro, né, um padrão de relacionamentos instáveis, né, é um dos sintomas. Segundo, labilidade afetiva, né, o humor varia muito, é um outro sintoma, a pessoa muda de humor muito frequentemente. Ela tem também uma mudança que também varia muito no seu próprio valor pessoal, na sua própria autoestima. Então, tem momentos que ela se sente bonita, que ela se sente capaz, e às vezes alguma coisa acontece, ou uma rejeição, ou qualquer coisa nos relacionamentos, né, ou as pessoas não agem como ela esperava que elas agissem, e elas se sentem muito rapidamente umas inúteis, a autoestima delas vai lá embaixo. Então, essa mudança na sua percepção da autoimagem. Às vezes elas estão muito seguras, às vezes elas estão muito inseguras quanto à sua autoimagem. Elas vão ter comportamentos impulsivos, né? E para esse transtorno em particular, precisa ser em pelo menos 2 de 5 áreas, que pode ser nas finanças, que pode ser no uso de substância, que pode ser em alimentos, que pode ser em comportamentos de risco, né, em comportamentos sexuais. Então, precisa ter pelo menos 2 desses tipos de comportamentos impulsivos. Ela precisa também, né, outro sintoma que é ideação suicida, que é pensamentos de morte, né, tentativas de suicídio, comportamentos de automutilação, de auto-infringir ferimentos, né? E ainda o sintoma de ter uma sensação crônica de vazio, né? Essas pessoas, elas têm uma sensação crônica de que a vida não faz sentido, que precisa de algo, que ela é vazia, que... Então, isso também... Que nada preenche esse vazio. Que nada preenche, que nada funciona, né? Então, são muitos sintomas distintos, né? Em áreas muito distintas e que, como eu disse, quando elas percebem, e esse é um dos sintomas, inclusive, que essa música, talvez, eu não sei, estava tentando fazer alusão, mas acho que fez muito mal, da maneira que fez, porque não é o que a música diz, né? A música diz, em cada relação
a pessoa era um personagem, Isso. né? E isso não é um sintoma do transtorno de personalidade borderline. Uma coisa que acontece nas relações, e é um sintoma importante, é que a pessoa tem quando ela percebe o afastamento do parceiro, ou ela imagina que ela vai ser abandonada, ela entra em um sério desespero. Ela fica muito desesperada. Ela faz coisas realmente dramáticas para tentar não deixar que aconteça muito fortes, né? Coisas muito assim, esforços gigantescos, né? Para não deixar a ruptura acontecer. Dentro dos comportamentos, então, ela vai, né, se prometer mundos e fundos, ela vai fazer todos os esforços, vai se agarrar, né, de fato, essa pessoa de todas as maneiras para não deixar que a ruptura aconteça. E, claro que ela não consegue fazer isso, né? Ela vai, às vezes, até afastar a pessoa por agir assim, né? Mas ela fica muito, muito preocupada, né, com a ruptura na relação, com medo dessa ruptura, e vai fazer muitos esforços, mesmo que seja só na cabeça dela. Às vezes, assim, a ruptura nem vai acontecer, ela não vai ser abandonada, mas na cabeça dela, né, nos pensamentos dela, ela está, seria assim, né, o abandono percebido e não exatamente o abandono que acontece de fato, né? Então, nos pensamentos dela, ela acredita que vai ser abandonada, ela acaba ficando muito desesperada. Esses são momentos nos quais elas, né, se desorganizam, se descompensam bastante, e esse é uma característica, né, que acaba sendo muito visível por causa que nesses momentos elas ficam muito desesperadas realmente. Como você tinha falado ali da música, né, professor, que a gente trouxe no início do programa, acaba banalizando a doença e trazendo mais estigmas, né, falando em situações que não representam o que a pessoa com borderline tem, né? Exatamente. E na verdade, não só sobre esse transtorno, mas sobre qualquer transtorno mental, banalizar ou tornar algo, estereotipar, né, é realmente muito difícil. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão representando, elas não estão atuando, elas não estão dramatizando, manipulando, elas estão vivendo aquilo de fato. Então, quando eu digo que ela fica desesperada, ela fica realmente desesperada, né? Bom, a ponto da pessoa pensar em suicídio, ou a ponto da pessoa se automachucar, a ponto de ela, muitas vezes, inclusive, né, nesse comportamento impulsivo, ser agressiva, né, e ir para as vias de fato, de bater, de realmente, essa pessoa, ela está sofrendo muito. Isso não é uma brincadeira, isso não é um jeito de se relacionar, isso não é algo que ela tem sob controle ou que ela faz porque ela quer, né? Isso é algo que fala do sofrimento, da intensidade do sofrimento que essa pessoa está experimentando. Então, é realmente algo que toma conta dela de tal maneira que naquele momento ela perde o controle. Quando ela está bem, ela mesma entende que isso foi excessivo, né? Mas no momento em que ela está vivendo, ela não consegue controlar esses comportamentos. Professor, não tem cura, mas tem medicação e terapia da psicologia, né? Terapias complementares que podem ajudar a pessoa até saber reagir num momento de crise ou a ter uma qualidade de vida melhor? Sim. Transtorno de personalidade borderline é um transtorno difícil de tratar, mas tem tratamento. E atualmente, né, com os avanços que nós tivemos em psicoterapia e em medicação, a gente tem as condições de dar para essas pessoas uma vida bastante adequada, com muita qualidade de vida, com muito mais estabilidade.
No campo da psicoterapia, especificamente, a gente tem duas abordagens psicoterápicas bastante bem sucedidas no tratamento de pacientes borderline. Uma é a DBT, que é a terapia comportamental dialética, né, que foi desenvolvida pela Lidham, que é uma pessoa com uma pesquisadora, uma terapeuta, uma psicóloga com transtorno de personalidade borderline. E ela desenvolveu uma abordagem psicoterápica pesquisando exatamente o transtorno que ela tinha, que ela tem, né? E é um tipo de tratamento muito bem sucedido, que tem resultados excelentes, né? É muito indicado, especialmente para aquelas pessoas que têm um comportamento que nem todas têm esse comportamento de se machucar ou de risco de suicídio. Especialmente para esses casos, a DBT é bastante efetiva. Além disso, nós temos a terapia do esquema, ou terapia focada em esquemas, que foi desenvolvida pelo Jeffrey Young, um terapeuta, né, americano, que trabalha com as necessidades psicológicas básicas não atendidas na infância e também é muito bem sucedida, né? Ela ajuda realmente muito as pessoas. Nem toda a pessoa com transtorno de personalidade borderline vai precisar tomar medicação. Nem todos os casos, mas em vários casos, porque o transtorno ele tem variações, né? Nem todos têm todos os sintomas, então às vezes pessoas com muita dificuldade com controle de impulso, alguma medicação para ajudar no controle de impulso vai ser importante. Alguns que têm traços de ansiedade ficam muito ansiosos, ansiolíticos vão ser importantes. Pessoas que experimentam períodos, né, mais depressivos, um antidepressivo vai ser importante. Às vezes não por uso continuado, mas por uso em um determinado período ou uso se necessário. E de acordo com a característica ou sintoma que a pessoa vá demonstrando, a medicação vai também modificando? Perfeito, perfeito. Sim, né? Depende da fase que a pessoa está, depende do que está acontecendo naquele momento, né? Porque uma coisa, por exemplo, que embora guardem semelhanças, é uma diferença marcante entre transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar e transtorno de personalidade borderline, é que o transtorno afetivo bipolar, a variação que acontece no humor da pessoa, ela acontece por causa da química cerebral. As mudanças acontecem porque há um desbalanceamento nessa química cerebral. Então, o que acontece é que a pessoa está bem e, do nada, simplesmente porque mudou, né, a forma como os processos mentais estão acontecendo lá no cérebro da pessoa, o humor da pessoa acaba mudando, né, por esse desbalanceamento na química cerebral dela. No caso do transtorno de personalidade borderline, ela não muda de humor por causa que mudou a química, ela muda de humor por causa que aconteceram coisas em volta dela. Então, ela é reativa ao que acontece em volta dela. Então, às vezes o humor dela vai piorar muito exatamente porque ela está vivendo um momento de vida com mais estresse, com mais pressão, com mais... Inclusive, esse é um dos sintomas, assim, sob pressão e sob estresse, elas tendem a ficar muito mais desorganizadas, a ter, inclusive, sintomas mais graves, né? Então, se o ambiente em volta, né, ela está num ambiente com vários estressores, de vários tipos, com várias pressões, ela talvez vai precisar de mais suporte de medicação naquele momento. Se as coisas se organizarem, se ela tiver tudo mais estável e tudo está mais tranquilo, isso ajuda ela também a ficar melhor, porque ela tem menos gatilhos para esses sintomas e talvez ela possa prescindir, né, possa abrir mão de algumas medicações em alguns momentos. E na medida que o paciente vai avançando no seu processo psicoterápico, várias medicações podem ir se tornando desnecessárias, né, vários desses auxílios, porque
a medicação ela vai ser importante quando os sintomas estão exacerbados, quando os sintomas estão mais elevados. O senhor falou dessas duas terapias específicas, né? No que basicamente elas se diferenciam da cognitivo-comportamental, da psicanálise, por exemplo, assim, que ela se adequa melhor a pessoas com esse tipo de transtorno? E se tem profissionais disponíveis, assim, que já abordam, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, essa linha, essas duas linhas, né? Essas duas terapias, elas estão dentro do grupo das terapias cognitivo-comportamentais. Tá? Então, são duas abordagens cognitivo-comportamentais. Elas se diferenciam pela sua especificidade. Elas são para esse tipo de transtorno específico. A DBT, né, que é a dialética, comportamental dialética, ela foi desenvolvida especialmente para transtorno de personalidade borderline. E a terapia do esquema, ela é para transtornos de personalidade. Mais abrangente. Mais abrangente, né? Não é tão específica. Então, as duas, elas são, e isso é uma característica das terapias cognitivo-comportamentais, elas buscam soluções específicas para casos específicos. Então, são abordagens que são desenhadas, né, são pensadas, planejadas especificamente para atender às necessidades específicas desses transtornos, né? Então, elas são, na verdade, dois tipos de terapia cognitivo-comportamentais. Nos dois casos, né, o que se trabalha com basicamente 3 elementos, né? Comportamento, emoção e o pensamento, né? Então, a gente vai trabalhar uma das coisas, que é um desafio muito grande para esses pacientes, é a regulação emocional, né? Então, tu disseste, e tem coisas complementares, né? A própria DBT trabalha com mindfulness, né? Que é uma técnica também que tem a ver com respiração, que tem a ver com estar no presente, tem a ver com aprender a se acalmar, aprender a não ficar catastrofizando, pensando no que vai acontecer. E assim, não aconteceu, não é real, eu estou aqui agora, eu estou nessa situação. Se eu começar a pensar no que eu vou fazer depois, eu já vou me desconcentrar, eu já não vou, né, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar pensando no que vai acontecer mais tarde. E para esses pacientes, eles vão sempre pensar, né, o pior nas suas relações, enfim. Eles vão ficar ansiosos por coisas que nem aconteceram, vão ficar preocupados com coisas que não são reais, né? E isso vai perturbar a estabilidade emocional deles, vai piorar, mas eles, né, dentro a DBT trabalha então com mindfulness, a terapia do esquema não trabalha com mindfulness exatamente, mas trabalha com outras técnicas vivenciais muito importantes que permitem ao paciente melhorar a sua autorregulação. Eles aprendem a lidar melhor com as suas emoções, aprendem a expressar de maneira adequada as suas emoções, aprendem a reconhecer que aquela emoção está vindo e aprender a lidar com ela, saber da onde ela está, né, da onde que está vindo, como é que está me atingindo. Então, isso, as duas técnicas têm semelhanças, mas ela também tem diferenças. Professor, a gente já falou que borderline não é frescura nem manipulação emocional, né? Que frequentemente é confundido com outros transtornos e que o impacto na autoestima é devastadora, que a gente tem dados, né? Que se não for tratado, diagnosticado, né, a pessoa com borderline é suscetível a altas taxas de suicídio, né? Chegam a 10% dos casos. Né, que é mais ou menos do que o senhor falou, né, das tentativas ou mesmo da automutilação. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, que o senhor falou, que geralmente é no final da adolescência, né, que se tem o início do diagnóstico, né?
Mas ele pode surgir na infância, assim, como os pais, os cuidadores, a escola pode identificar, não sei se é a palavra certa essa, uma pessoa com uma criança que potencialmente possa, né, a desenvolver ou de repente ela a manifestar, né, os sintomas do borderline. Então, os sinais, né, eles podem estar presentes na infância, na adolescência, mas a gente não faz diagnóstico, né, desses transtornos de personalidade, porque na adolescência... Nenhum transtorno de personalidade na infância? A gente não faz porque a personalidade ainda está em formação. E ela só vai estar completamente formada no final da adolescência. O que não quer dizer que não se possa tratar caso, né, os sinais estejam aparecendo. Na verdade, é muito importante que isso aconteça, né? Porque se eu tenho uma criança que é muito reativa, o que quer dizer reativo, né? Acontece algo, ela tem uma reação que parece desproporcional. É um choro, ou é um drama, é uma coisa que sempre é muito grande, né? Ou ela tem sempre muito... ela fala assim, tu não me ama, ou tu não gosta de mim, sei lá, alguma coisa, mas não no nível aceitável, num nível exagerado, né? A gente sempre tem que pensar que transtorno não é uma coisa culturalmente que criança diz, porque criança diz essas coisas, o adolescente às vezes diz essa coisa, mas diz para chamar atenção, uma vez ou outra, alguma coisa assim. Mas às vezes é problemático essa coisa do para chamar atenção, porque a gente coloca tudo no para chamar atenção e não se dá conta que ali tem um problema, né? Então, na dúvida, se tu tá achando estranho, ou se tu acha que isso é perigoso, se isso está aparecendo com muita frequência, parece um pouco exagerado, é interessante buscar um profissional, né? Levar essa criança ou esse adolescente, né, num psicoterapeuta, falar para ele, né, como pai, né, dizer, olha, eu estou preocupado porque eu vejo que aparece muito isso, aparece muito esse comportamento, às vezes, né, ou, por exemplo, em um certo momento aí, ou em certos contextos, né, tem muitos adolescentes se machucando, se cortando, né? Esse é um sintoma, então eu não devo dizer assim, isso é de adolescente, tá todo mundo fazendo na escola. Pode até ser que tenha vários adolescentes fazendo, mas vários deles podem não vir a desenvolver o transtorno, mas eu tenho que dar atenção para isso. Eu tenho que ver de onde é que está vindo isso, né? Então, esses comportamentos mais impulsivos, essa labilidade no afeto que muda, né? Muda muito rapidamente ou muito intensamente, tá bem, tá mal, essas mudanças, essa instabilidade no humor e alguns sinais, como por exemplo, né, de automutilação e outras coisas que estão associados ao transtorno, quanto mais cedo a gente puder tratar isso, menor a chance de na vida adulta vir a desenvolver de fato um transtorno de personalidade borderline ou outros transtornos de personalidade, né? Então essa atenção precoce, ela é muito importante, né? E claro, a gente não tem como pais os elementos para saber se é ou não é. Então a gente precisa levar, né, a um psicoterapeuta, a um psiquiatra, né, a algum profissional que possa avaliar. E até porque, mesmo que ele não venha ter, o fato de ter alguns traços, né? Porque vamos dizer que a pessoa não tem os 5 sintomas, mas ela tem 4. Já é complicado, né? Não quer dizer que porque não tem o transtorno em si, que ela não vai ter problemas, né, na vida dela, que vão perturbar os relacionamentos dela, que vão perturbar, né, o funcionamento dela, que vão gerar sofrimento para ela, porque mesmo que eu não tenha o transtorno como um todo, eu posso ter vários traços, várias características que vão ser disfuncionais e que vão gerar sofrimento, né, na minha vida adulta.
além da pessoa que tem o borderline, desculpa, Uma transtorno de personalidade borderline. Isso. O acompanhamento, né, a psicoeducação também é muito importante para as pessoas que convivem com ela, né? Perfeito. Com os pais ou com o marido, o namorado, né, com quem está se relacionando, para poder ajudar, né, para poder entender, para poder acolher, especialmente nos momentos de crise. Uhum. Uma coisa importante é que como esses comportamentos eles são muito fortes, né? Às vezes pais ou parceiros, né? Enfim, até amigos podem dizer assim, né? Tu está exagerando, né? Não é. Tu tem que te acalmar, sei lá, coisas do tipo. E essas coisas meio que invalidam o que a pessoa está sentindo. Ela não está exagerando, ela está sentindo aquilo e aquilo que ela está expressando é real. Né? Ela está experimentando aquele medo de fato, ela está experimentando aquele abandono, mesmo que ele não tenha acontecido, ela está experimentando aquilo de verdade. Né? Então, uma coisa importante é poder validar, dizer assim, eu sei que está sendo difícil para ti. Né? Em vez de dizer, tu tem que te acalmar, dizer assim, eu sei que tu está nervosa, né? Eu estou aqui contigo, né? Quanto mais estável, quanto mais acolhimento, quanto mais aceitação, porque não vai durar para sempre. A pessoa tem aquele momento e aquilo dura, às vezes, alguns minutos ou algumas horas, depois ela se acalma, daí ela fica mais estável, ela consegue rever o que aconteceu, mas na hora ela tem uma reação muito forte. Uma explosão. Naquele momento é momento de acolhimento, é momento de dar suporte, né? É momento, inclusive, de só estar ali presente e disponível para aquela pessoa. A gente, quando vê alguém mais ativado, a gente fica nervoso também e a gente quer que a pessoa se acalme, né? E isso não ajuda nada, na verdade, né? Porque a pessoa sente como se ela estivesse sendo... aquilo que ela está fazendo não tem validade, ou aquilo que ela está fazendo não tem aceitação, a pessoa não está entendendo o quão grave é aquilo na perspectiva dela. Então, muito melhor, né, muito mais interessante é exatamente poder se colocar disponível, acompanhar, né, estar ali e acolher aquela pessoa, porque aquilo daqui a pouco vai passar e aí tu vai poder ter uma conversa mais razoável, né? E vai poder ajudar aquela pessoa a se organizar novamente. Então, é importante que as famílias entendam, né, o funcionamento, entendam as necessidades desse tipo de paciente, né, e possam realmente ser um suporte e estar ali ajudando naquele momento, né? Querer que pare não vai ajudar muito, não. Professor, estamos nos encaminhando para o final do programa. Gostaria que fizesse as suas considerações finais e também deixasse um recado para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e pelo YouTube aqui da nossa emissora legislativa. Então, como considerações finais, eu acho que é importante esse cuidado com como a gente aborda, como a gente usa, né, o transtorno ou os transtornos mentais. Neste caso específico, a gente está falando dessa música, né, que começa a, de certa maneira, usar como um argumento dentro de uma né, usando de forma leviana, né, algo tão sério, né? Então, todo transtorno mental, toda doença mental, ela deve ser observada, especialmente essa, no caso, pelo risco, como tu mencionaste, de suicídio, né? São pessoas que sofrem de verdade e que correm um risco real, né, de morte. Então, a gente não deve brincar com essas coisas. A gente não deve lidar de maneira leviana com coisas tão sérias quanto a doença e o sofrimento mental das pessoas. Então, pais, né, não devem levar isso também de maneira muito... é o jeito dela, isso passa, isso é fase. Dá uma olhada, leva num profissional, verifica de fato, né, se não há algo a fazer,
né? Mesmo em adolescentes, em crianças, né? Porque isso pode ter reflexos importantes, né? E comprometimentos relevantes para essa pessoa durante o resto da sua vida. Então, acho que a mensagem, né? Ou as considerações que eu deixo no final dessa conversa é isso, né? Olhe para saúde mental de uma maneira séria e comprometida, né? Não lide com isso como uma piada, como uma brincadeira ou como algum argumento menos sério do que ele realmente é, né? As pessoas, às vezes, né, usam essas características dos transtornos mentais como se fossem coisas pouco relevantes, mas elas são, na verdade, muito impactantes e muito relevantes e devem ser olhadas com esse nível de cuidado e seriedade. Ok, professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelo nosso bate-papo e pela sua presença aqui no nosso programa Vitalidade. Um prazer, muito obrigado. Hoje o Vitalidade trouxe à tona um tema sensível e importante, o transtorno de personalidade borderline. Com a ajuda do professor Marcos Levi Lopes Barbosa, coordenador do mestrado em psicologia aqui da nossa Universidade Fevale, entendemos melhor esse transtorno que ainda enfrenta tantos estigmas, mas que tem tratamento, acolhimento e caminhos para uma vida com mais qualidade e equilíbrio. A saúde mental precisa ser pauta constante e o primeiro passo é a informação. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Vitalidade.